Daniel Costa, presidente da OAB. Bom dia, presidente. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAN FM. Bom dia, Advocacia Sergipana. Presidente, como é que a direção da Ordem recebe esta decisão? Na sua opinião, quais são os desdobramentos daqui para frente? Explica para os advogados e advogadas que estão nos acompanhando quais são os próximos passos. Bom, a gente recebe essa decisão com o mesmo respeito e com a mesma tranquilidade de sempre, né? Uma decisão que realmente traz um impacto na tramitação do processo da escolha da lista sexta para o 5º Constitucional do Tribunal de Justiça. De fato, a gente vai publicar hoje um edital de suspensão do processo e, portanto, todas as normas, todas as regras que estavam valendo para os candidatos até ontem deixam de valer hoje até que o processo siga o seu curso normal. A decisão judicial, ela tem um caráter provisório, em caráter antecedente, preliminar. De fato, nós conseguimos até então 5 decisões favoráveis. Agora veio uma decisão desfavorável. Eu estava explicando ontem que é natural que isso aconteça, porque como o direito é um só, como a matéria discutida é um só, quando você pega 3 magistrados diferentes, 4 magistrados diferentes, na verdade, que manifestam a sua opinião, é natural que um deles tenha uma opinião diversa. Então, a decisão do TRF ela deixa muito claro que ela apenas está suspendendo o processo para que o colegiado do TRF venha tomar a decisão final. É uma decisão até acertada, porque como está tendo uma controvérsia judicial, é interessante que a gente aguarde de fato que o colegiado decida. Então a OAB segue com muita tranquilidade, a gente vai recorrer dessa decisão, não vamos abrir mão do processo legítimo, do processo transparente, do processo sim democrático e inclusivo que a OAB Sergipe trouxe para a advocacia sergipana. Agora, presidente, o que é que mudou das decisões anteriores, já que você faz um relato de que existiram 3 decisões ou 4 aí favoráveis e esta é contrária à OAB? O que é que mudou nesse processo? Bom, na verdade foram 5 decisões favoráveis que nós tivemos até agora, 3 no âmbito da Justiça Federal e 2 no TRF. Essa é a 3ª manifestação do Poder Judiciário e essa caiu para um outro magistrado e ela veio de natureza desfavorável. O que muda é o impacto no andamento do processo. O processo agora está suspenso por uma decisão judicial e a OAB Sergipe ela vai recorrer para poder buscar o desfazimento dessa decisão, para mostrar que o entendimento do órgão colegiado reconhece sim a autenticidade e a legalidade do processo. Com relação a essa tese da anualidade, qual é a sua posição enquanto presidente, já que também fez parte da definição aí da nova regra, porque é o presidente do Conselho, né? É interessante observar que as pessoas têm comentado que defendem a representatividade racial e a paridade de gênero. Aplica a tese da anualidade para combater o modelo híbrido que a OAB está propondo. Mas aí, de forma totalmente contraditória, vem dizer que é a favor da paridade de gênero e da representatividade racial. É contraditório isso. Assim, o que nós temos é um modelo só. A anualidade que se aplica para o modelo híbrido, ela também se aplica para a representatividade racial e para a paridade de gênero. Então, não há muito o que discutir em relação a isso. Está muito claro que alguns homens brancos estão combatendo o sistema apresentado pela OAB. Isso aí a advocacia sergipana, com a inteligência que tem, já percebeu e não tem 2 conversas. O princípio da anualidade, e eu falo com muita tranquilidade porque atuo na área eleitoral, ele não se aplica a esse processo da OAB. O princípio da anualidade ele está previsto na legislação para o processo de eleições político-partidárias. Não há qualquer ressalva em relação aos processos internos da OAB. Mas voltando para as normas internas da ordem, nós temos 2 provimentos no Conselho Federal. O provimento 102, que trata do processo seletivo de escolha das listas sextuplas no âmbito da advocacia. Não trata de eleição, trata de um processo seletivo, porque a lista sextupla, ela não tem um vencedor. A lista sextupla, ela finaliza com a nomeação política do órgão, no caso, do governo do Estado. Diferentemente do processo eleitoral que é tratado na OAB pelo provimento 222, ali sim fala da eleição para o Conselho Federal e para as seccionais. E o processo eleitoral termina sim com um vencedor. E a OAB prevê expressamente no provimento 222 que, nesse caso, para a eleição,
as normas do direito eleitoral brasileiro se aplicam de forma subsidiária. Essa mesma ressalva não existe em relação ao provimento 102. Então a gente está muito tranquilo em relação ao direito. O magistrado expôs muito bem as suas opiniões. A decisão deixa claro que o magistrado é contra a representatividade racial e contra a paridade de gênero. Então a gente precisa combater a decisão com muito respeito ao magistrado, que inclusive está se aposentando agora, nesse próximo mês, mas levar para o órgão colegiado e defender a nossa posição em defesa de um processo mais justo, um processo mais transparente e um processo mais inclusivo. O que o senhor está querendo dizer para a sociedade sergipana e para a advocacia é que, caso essa tese da anualidade ela vença, a escolha para o cargo de desembargador a partir deste quinto constitucional da advocacia, ela não terá o respeito à cota de gêneros e à cota racial, porque estas regras foram determinadas agora na definição da resolução que organizou o processo de escolha. Exatamente. A mesma tese que se aplica para combater o processo híbrido, ela se aplica também em relação às políticas afirmativas. Agora, o processo ele trata única e exclusivamente do princípio da anualidade. E quando nós aprovamos a resolução, o processo só foi aberto depois, no ano seguinte. E note que nós estamos diante de uma controvérsia judicial. Toda controvérsia judicial leva o seu tempo para ser terminado. Então, nós estamos agora em março. De março para dezembro faltam poucos meses. Então, assim, a gente vai olhar com muita calma qual vai ser o encaminhamento. Nós vamos recorrer, nós vamos impugnar essa decisão. A OAB Sergipe vai combater de forma firme essa decisão e vai tentar retomar o processo. Mas eu asseguro, a eleição da OAB, esse processo seletivo de escolha da lista sextupla, ele vai acontecer sim, observando a representatividade racial e a paridade de gênero. Perfeito. Daniel Costa, presidente da OAB Sergipe, obrigado pela participação e deixa aí sua mensagem final para a advocacia, que fica agora nessa expectativa dos próximos passos. Não, eu que agradeço pelo espaço de sempre, pela oportunidade de estar aqui falando em nome da minha instituição. Agradecer também à advocacia pela confiança e reiterar, nós estamos muito tranquilos. A OAB Sergipe aqui pela presidência apenas conduz o processo. A gente tem essa responsabilidade e a história vai mostrar que o resultado vai trazer algo muito positivo para a advocacia. A OAB Sergipe, Narciso, não vai aceitar retrocessos, essas tentativas recorrentes de enfraquecer as nossas políticas afirmativas e incluir subgrupos que nunca tiveram tanto espaço na ordem, nunca tiveram espaço também junto ao Poder Judiciário, mostra sim que há quem queira barrar essa diversidade para fazer prevalecer os privilégios que sempre tiveram dentro da profissão. Então a gente vai seguir firme para que o novo desembargador ele seja escolhido de forma transparente, mas que de fato ele represente os anseios e os valores da nossa classe. Obrigado e um excelente final de semana para vocês. Muito obrigado, presidente Daniel Costa, pela participação aqui no Jornal da FAM, trazendo aí, portanto, o posicionamento da atual gestão e os desdobramentos desta decisão judicial, que não suspendeu no mérito, mas sim para um cuidado, né, uma prevenção, digamos assim, por parte do juiz, né? Olha, já que há questionamentos, se der continuidade e chegarmos ao final da escolha, o novo desembargador pode estar sentado lá na cadeira, com posse, e ter que ser retirado do pleno para que se comece novamente. Então, para evitar esse tipo de situação, vamos suspender o processo, determina a suspensão imediata, para que não haja nenhum tipo de prejuízo aos candidatos e às candidatas. E é importante, eu não tive essa percepção, só tive essa percepção quando o presidente falou agora, quer dizer, se essa regra for derrubada, esse processo que foi definido pelo OAB for derrubado, nós não teremos essa questão do respeito às cotas, que são importantes, né? Que são importantes em qualquer espaço, são fundamentais em qualquer espaço, pela questão da representatividade social, né? Pela questão da representatividade social. Então, ficamos aí na torcida por um desfecho de uma regra que efetivamente seja democrática e, ao mesmo tempo, respeite toda a diversidade de representatividade da advocacia sergipana.